Olá pessoal, tudo bem? Hoje a professora Gislaine está aqui para falar um pouquinho sobre os sujeitos processuais, tudo bem? Veja só, os sujeitos processuais dentro do Código de Processo Penal é dividido em duas espécies. Primeira espécie, existe o sujeito processual principal, composto por juiz, promotor de justiça, réu e vítima. E existem os sujeitos processuais acessórios, que são aqueles cujo momento adequado é permitida a sua entrada nos autos de ação penal. Exemplo: assistente de acusação, perito, intérprete, oficiais de justiça, escrivães. São sujeitos processuais acessórios justamente por quê? Porque dependem da existência dos sujeitos processuais principais para que possam atuar. Hoje nós vamos trabalhar a questão dos sujeitos processuais principais, tudo bem? Bom, primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o sujeito processual principal tem como órgão julgador, ou seja, aquele que decide, aquele que despacha, aquele que sentencia, como sendo o juiz, também conhecido como magistrado. O juiz ou magistrado tem o poder jurisdicional e somente possui esse poder a partir do momento em que ele presta um concurso público de provas e títulos, e neste concurso público é classificado, nomeado e assume o cargo. Para que possa proceder a esse tipo de concurso público, são necessárias várias etapas. A primeira etapa está vinculada a uma prova objetiva, depois nós temos uma prova discursiva, depois tem a prova de sentença, prova oral, temos a prova de títulos. Então, dependendo de cada estado do Brasil, o edital vinculado ao concurso público da magistratura vai depender de quais são essas etapas. O que eu quero dizer com tudo isso? O juiz tem que ser considerado concursado. Ele precisa submeter a uma prova, a um concurso público. Portanto, a partir do momento que ele assume o cargo, a partir do momento que ele tem o poder jurisdicional em suas mãos, ele também tem o poder de decidir a vida do réu, tratando-se de uma ação penal. A partir do momento que o juiz tem como embasamento um oferecimento da denúncia, um oferecimento da queixa e todas as provas e procedimentos adequados numa ação penal, é possível sentenciar condenando, absolvendo ou extinguindo a punibilidade do réu. Bom, para que o juiz possa fazer tudo isso, há necessidade de ser provocado, no sentido de a parte autora, que é a parte que dá início à ação penal, ofereça a denúncia ou ofereça a queixa. Quem são essas pessoas? Ou seja, quem são esses sujeitos processuais? Esses sujeitos processuais são ou o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ou a vítima, quando se tratar de ação penal privada. O Ministério Público também é um órgão que depende de um concurso público para poder ter as suas atribuições. A partir do momento que o agente ministerial, também conhecido como membro do parquê, como representante do Ministério Público, tem em suas mãos elementos suficientes, como indícios de autoria e prova da materialidade, e preenchendo os requisitos dispostos no Código de Processo Penal, ele consegue oferecer a denúncia, que é o início da ação penal pública. Mas ele oferece a denúncia a favor de quem e contra quem? Quando a gente trabalha em ação penal pública, nós estamos dizendo que existe sempre uma vítima e existe sempre aquele que infringiu a legislação, que é o réu.
E a vítima pode ser qualquer pessoa. Pode ser inclusive uma pessoa jurídica, uma pessoa física, menor, maior, criança, idoso, adolescente. Pode ser qualquer tipo de pessoa. E o réu? O réu tem que ser considerado maior de 18 anos para poder ser abrangido pela nossa legislação penal, seja através do Código Penal ou seja através de leis extravagantes, que é a lei especial. Tudo bem? Bom, a partir deste momento, o que nós temos que entender é que o promotor de justiça, como sendo titular da ação penal pública, ele tem o poder, a atribuição, a garantia de oferecer a denúncia, dar início à ação penal pública. E a vítima poderá também estar conectada com o órgão ministerial se ela tiver o chamado assistente de acusação, que nada mais é que um advogado que é contratado pela vítima para poder atuar ao lado do órgão ministerial. Não é uma forma obrigatória, é facultativa, depende da vítima para que possa existir o chamado assistente de acusação. Geralmente, o assistente de acusação atua ao lado do Ministério Público nos crimes dolosos contra a vida. Tudo bem? Bom, até aí, tudo bem, a gente está entendendo perfeitamente. Agora, eu já esclareci para vocês que a vítima pode ser qualquer pessoa. Pode ser inclusive uma pessoa física, pode ser inclusive uma pessoa jurídica, pode ser menor, pode ser idoso, pode ser adolescente. E aí a gente tem que entender que a vítima pode sim atuar numa ação penal, desde que seja ação penal privada através do seu advogado. Professora, vem cá. A vítima também pode atuar ao lado do Ministério Público numa ação penal pública, a senhora acabou de dizer. Sim, mas através do assistente de acusação, que é um advogado que é contratado por ela ou nomeado pelo magistrado para acompanhar o que o Ministério Público tem a fazer. Bom, a partir do momento que nós temos alguns crimes, eu posso citar aqui para vocês, crimes contra a honra, em regra, são de ação penal privada. Como assim? Crimes como calúnia, difamação, injúria são de ação penal privada. Depende da queixa-crime por parte do advogado da vítima para poder dar início à ação penal privada. Sem essa queixa-crime, não há a mínima chance de poder dar início a essa ação penal privada. Como que eu sei se a ação penal é pública ou é privada? Eu sei porque a própria legislação penal coloca para mim os crimes que são mediante queixa. Então é muito simples você conseguir resolver o problema de ser ação penal pública ou privada. Se você chegar em determinado crime que está no Código Penal ou uma legislação penal especial, e no final do capítulo, dentro de um parágrafo vinculado àquele determinado crime, você vai verificar, se tiver escrito somente se procede mediante queixa, significa que aquele crime é de ação penal privada. Só vai ser oferecida a queixa-crime se tiver um advogado da vítima. Esse advogado pode ser constituído, ou seja, contratado pela própria vítima, como pode ser nomeado pelo juiz, em casos que a vítima não tem condição financeira de pagar os honorários daquele advogado. Certo? Agora a gente vai entrar num aspecto muito interessante que se chama a pessoa do réu, para a gente poder fechar aqui os sujeitos processuais que são considerados principais. O réu só pode ser considerado réu no processo penal aquele que tem 18 anos completos. Quando que se adquire a maioridade penal? A 0 hora do dia do aniversário do réu. Não importa para mim se ele nasceu às 12 horas, não importa para mim se ele nasceu às 18 horas. A partir daquele dia do aniversário do réu, a 0 hora do dia, ele já completou a sua maioridade penal. Professora, tudo bem, o réu tem direito de ter advogado para defesa? Sim, sim, sempre. Se ele tiver condições, ele constitui um. Se ele não tiver, o Estado, o juiz, é obrigado a nomear um, segundo a nossa Constituição Federal e regras do Código de Processo Penal.
Professora, o réu sempre tem que ser pessoa física? Gente, 90% dos nossos casos, os réus são pessoas físicas maiores ou que tenha pelo menos 18 anos completos. Tudo bem? Mas existem alguns crimes que pode acontecer do réu ser pessoa jurídica. Quais são esses crimes? São todos? Não. São apenas pouquíssimos crimes. São eles. Vamos imaginar crime cometido contra o meio ambiente, crime cometido contra a ordem econômica e financeira e crime cometido contra a economia popular. Esses são os 3 tipos de crimes que tem como réu a pessoa jurídica. E aí, quem responde? A gente prende a pessoa jurídica? Não. De acordo com esses crimes, a punição que o juiz dá, caso seja condenada a pessoa jurídica, é uma condenação vinculada ao fechamento da empresa, interdição dos direitos que a empresa tem, suspensão das suas atividades laborais. Então, dependendo do crime praticado, se for contra o meio ambiente, contra a ordem econômica e financeira ou contra o próprio sistema econômico, nós temos que saber que existe a possibilidade do réu ser considerado pessoa jurídica. Professora, todas as pessoas, sendo jurídicas ou físicas, consideradas réus no processo, têm direito à ampla defesa e princípio do contraditório? Sim. E é por isso que a nossa Constituição Federal e é por isso que o nosso Código de Processo Penal brasileiro diz de uma forma bem esclarecida que há necessidade da presença de um defensor, seja constituído, contratado pelo réu, ou seja nomeado, que é nomeado pelo juiz para atuar a favor do réu. Gente, com relação aos sujeitos processuais principais, é isso que a professora tinha para falar. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem me mandar um direct ou mensagem, tá bom? Fiquem com Deus, logo mais eu postarei os sujeitos processuais acessórios. Tchau, tchau!